A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigos ouvintes. Mais uma vez juntinhos até 13h. Hoje nós vamos saber muitas coisas importantes, muitas coisas boas para a nossa vida. Vamos falar de assuntos que estão na atualidade, que estão na moda. Na moda? Aonde já se viu dizer que racismo está na moda? Não, nós somos todos irmãos. E é por isso que eu hoje convidei Márcia Regina Mendes, psicanalista, personal coaching, hipnóloga, filósofa e teóloga. 17 anos de experiência na área de educação e atendimento a adolescentes, especialista no tratamento de famílias, depressão e síndrome do pânico, entre outros distúrbios. Ela também é professora do curso de psicanálise, palestrante e comunicadora. Boa tarde, doutora Márcia Regina Mendes. Boa tarde, Gildete. Tudo bem? Tudo bem, minha querida. Vamos falar sobre intolerância. Isso. O que a psicanálise tem a dizer? Então, eu vi você falando que será que está na moda, né? Na realidade, é assunto do momento porque a gente vê muitos comentários no Face, né? Nas redes sociais falando sobre isso. É sim. Mas, na realidade, a intolerância, lá na visão do nosso amigo Freud, é a incapacidade que o indivíduo traz de criar laços, estabelecer e sustentar relações e identificações, é uma dificuldade em produzir valores, certo? Sim. E a única coisa o único caminho que nós temos para trazer a tolerância é o quê? É construir um valor e projeto humano. E como um grupo social pode tornar-se intolerante? Então, aí aqui você vai me ajudar se eu começar a falar meio difícil, tá? Então é assim, quando nós temos neuroses coletivas. Então é assim, olha, todo mundo do grupo X é bandido. A neurose, ela é causada pela generalização. Todo mundo do que grupo tome X é antinazista, né? Tem muito isso agora. Oi? Todo mundo do grupo X é antinazista. Isso! Ou todo mundo é nazista, todo mundo é isso. Como assim todo mundo? Né? Eu não tenho como generalizar, eu teria que conhecer todas as pessoas daquele grupo. Certo? Mas isso é um caso muito sério. Eu tenho uma amiga que perdeu um filho para uma seita religiosa. Porque todo mundo daquela seita religiosa não aceita que as pessoas tenham família. Então eles se desvinculam das famílias. Ela escreveu um livro, é uma coisa muito séria. Ela perdeu um filho, ela é uma pessoa triste, é uma pessoa magoada, porque perdeu esse filho para essa seita religiosa, porque essa seita dita regras aonde todos entraram na história e todos eles vivem daquela forma e o menino nunca mais voltou para casa. Então isso é muito sério. O que faria com que pessoas comuns cometessem as atrocidades, como no caso do Espírito Santo agora? O que aconteceu com aquele grupo de gente que, porque ficou sem policiamento, parece que todo mundo enlouqueceu? Então, parece estranho que eu preciso ter polícia, né, para eu ser uma pessoa honesta. Não é muito estranho? Muito. A honestidade deveria ser uma coisa pessoal. Claro. E nós vemos ali pessoas comuns que saíram invadindo, roubando, né? E que depois se arrependem. Mas ali a gente chama de histeria coletiva. É um caso de intolerância, de medo. Eu preciso me encaixar nisso. Eu preciso estar presente nisso. Porque senão eu estou fora do grupo. É um caos generalizado mesmo. Já aconteceu nos Estados Unidos grupos que se mataram, né? Tomaram remédio e todos eles se mataram por conta de um ministro, por conta de um reverendo, né? Já aconteceu isso, não é verdade? Nossa, esse caso é interessantíssimo. A gente teve até
estudo de caso aqui no Brasil, com excelente trabalho do Rogério Lerner, falando sobre isso. O que leva um indivíduo a perder a sua individualidade, desaparecer no grupo e cometer suicídio coletivo, né? Em busca de um disco voador que vai passar para pegá-lo. Nossa, que coisa. É uma baixa estima tão grande que eu preciso me ver incluída no grupo. De qualquer forma, a pessoa que consegue convencer o grupo, o que ela tem a mais que os outros não têm? Autoestima e poder de manipulação. Normalmente pode reparar, essas pessoas, elas têm um narcisismo e uma capacidade de manipulação absurda. E não é só religiosa, não, é política, no ambiente religioso, no ambiente político, no ambiente profissional. Todo mundo tem essa capacidade de qualquer um de nós entraria numa história dessa, porque eu não me vejo numa história dessa. Lógico que não, graças a Deus. Por isso que a gente sobreviveu a um monte de gente. Eu não posso pensar que uma Alemanha na Segunda Guerra Mundial, 100% dos alemães pensavam como Hitler. Não é verdade. Tem um estudo que mostra que só 30 e poucos % da população pensava como Hitler. Verdade. É verdade. Certo? Boa parte de nós que tem autoestima, que se conhece seu processo de individualidade, não vai participar. Eu não consigo me imaginar, eu acho que você também não, Zildete, invadindo um supermercado, mesmo que não tenha polícia, e sair de lá carregando geladeira, televisão, arara de Havaiana. Que muitos se arrependeram, né? O que aconteceu com esse pessoal que se arrependeu? Porque quando ele se toca o que ele fez, e é lógico que tem o impacto da visualização, né, na televisão, no meio social, ele não se reconhece. E aí, o superego religioso, moral, ético, fala, meu Deus, como eu fui capaz de fazer aquilo? E ele vai se arrepender e vai devolver mesmo. E eu acredito no arrependimento dessas pessoas. É verdade. Acho que nesse caso o delegado nem prende, acho que só anota o nome lá para ver se a pessoa vai tornar a fazer isso, para que tenha, aí sim, uma represália, né? Sim, que a gente falando sobre racismo, assunto tão polêmico, complexo, não para mim, para o mundo, né? Sim. Falando sobre racismo, o que é o racismo? Racismo é até legal, porque eu tenho lido tanta bobeira na internet ultimamente sobre racismo que eu achei a oportunidade ótima. Então, o racismo ele vai consistir no quê? Em eu dar uma característica direta, biológica, moral, intelectual e comportamental a um grupo humano. Então, eu posso ter racismo contra negros, contra brancos, contra japoneses, contra coreanos, contra árabes. Todo árabe é homem-bomba. É um racismo. E ele também vai partir da generalização. Pois é, tem moças que se converteram à igreja deles e andam vestidas de burca, sendo brasileiras, e tendo muito preconceito, não conseguindo andar na rua, sendo xingadas. Eu já vi isso também. Isso é muito sério, né? E na realidade, por que elas se converteram? Aí teria uma coisa muito bonita, né? Que quando eu me converto a uma religião, se for de forma saudável, é porque eu encontrei lá a voz do sagrado que acalma a minha angústia. Eu tenho vários amigos que se converteram a igrejas evangélicas, eu tenho amigos, e você vê no olhar deles uma alegria, porque eles encontraram a voz do sagrado para aliviar a angústia. E aí ele começa a sofrer preconceito. Entendi. Por que discursos racistas na história têm servido para legitimar relações de dominação? Vamos voltar lá à Alemanha nazista, certo? Isso. Para o Hitler era fácil fazer um discurso racista contra os judeus,
já que o povo alemão estava passando uma necessidade tremenda por conta da Primeira Guerra Mundial, né, consequência da Primeira Guerra Mundial, e os judeus eram donos dos bancos, das joalherias. E aí era fácil, olha só, você alemão está aqui na Alemanha sofrendo, enquanto aquele judeu é dono do dinheiro, é dono do patrimônio. Entendi. Então o discurso racista... Seria até uma inveja, né? Uma questão de querer dominar pelo poder do ter, né? Isso, é o poder do ter, então fica muito fácil. Então, ó, a culpa de você estar passando necessidade é do judeu. A culpa da situação social é do judeu. Pronto, ficou fácil. E aí qualquer alemão, qualquer pessoa, para te falar a verdade, que precisa comer, precisa sobreviver, ele vai aderir ao discurso. Mas isso justifica atrocidades, genocídios. Atrocidade, genocídio, aí o deslocamento das raivas pessoais também, porque aí as coisas não estão dando bem na minha vida. Como eu não posso bater na minha sogra, eu vou lá no campo de concentração e bato num velhinho lá. Que coisa. Mas é como a senhora disse mesmo, não eram todas as pessoas que pensavam assim. Eu conheci judeus que salvaram alemães nas suas próprias casas, que colocaram crianças, que protegeram, que nem todos pensavam daquela forma, né? Um termo muito usado é o de racismo reverso. Isso existe? Lógico que não. Racismo é racismo. Seja de branco contra negro, seja de negro contra branco. Isso é uma coisa que eu estou vendo muito na rede social, certo? O que eles chamam de racismo reverso é o racismo de negro contra branco, como sendo um processo de, olha, vocês nos escravizaram, agora nós não gostamos de vocês, tal. Na realidade é racismo simples. Um outro conceito que, se você deixar, Gildete, eu queria falar, também é da apropriação cultural. Não sei se você viu essa semana no Face a história de uma menina que foi agredida ela foi ofendida no metrô porque ela estava usando um lenço e a moça falou que era apropriação cultural também, e ela está com câncer. Essa história do turbante, né, que remete à religião do candomblé, da umbanda, e aí virou moda e agora ninguém pode usar porque vai remeter ao racismo. Como que é isso? Exato. Aqui eu tenho um problema muito grande. Se eu considerar apropriação cultural, então cultura é propriedade. Se cultura é propriedade, então ela não está mais no ser, ela está no ter. Então é o seguinte, quem não for descendente de chinês não come macarrão, porque o Marco Polo se apropriou do espaguete para levar para a Itália. Então nem eu, que sou descendente de italiano, posso comer minha macarronada no domingo. Certo? Na realidade, os discursos estão muito extremistas. Eu percebo isso no Brasil. Eu percebo isso no Face. Eu estou falando do Face, mas em qualquer rede social. Está muito extremado. O turbante, ele pode ser usado por qualquer pessoa, porque no final das contas, a raça é humana. A tipologia da raça não é raça. Se eu sou negra, caucasiana, oriental, isso pouco importa. A raça é humana. Com certeza. Rejeição e racismo, eles são temas em comum? Sim e não. Então é assim, a vítima do racismo, ela vai se sentir rejeitada por um grupo social muito amplo, certo? Ela vai se sentir rejeitada por um grupo social muito amplo. A rejeição, ela já é a dor pessoal, que pode até ser causada pelo racismo, ou até pela intolerância, certo? A intolerância pode levar ao sentimento de rejeição. Agora, diante de um sentimento tão intenso quanto a dor da rejeição, o indivíduo ele vai se sentir o quê? Sozinho, abandonado, e ele não consegue amenizar esse sofrimento por causa da intolerância. É verdade.
E esses sentimentos, eles fazem a pessoa se sentir mal, se sentir tristes, abandonadas, vazias, né? Sim. Quem já se sentiu rejeitado alguma vez, sabe que ele está lidando com uma ferida do vazio. Por que eu não posso ser aceito? O que me faz diferente do outro? E é o caso de bullying. Colocar o bullying aí nessa história? Entra o bullying, sim. Por que eu não posso ser aceito pelo meu grupo de coleguinhas? Porque eu sou gordo, porque eu sou ruivo, porque eu sou negro. A dor causada pela rejeição talvez seja um dos sentimentos mais difíceis de ser superado, né? Sendo um problema emocional e psíquico, tem remédio? Então, não. Eu posso dar remédio para tratar a depressão que o sentimento de rejeição causa. Mas a rejeição a gente vai ter que elaborar no campo da terapia primeiro. A rejeição pode causar uma depressão ou uma ansiedade. E não vai ter uma solução rápida para isso. A pessoa vai passar tempos elaborando esse sentimento de rejeição. Eu tenho vários, né? Mas eu tenho um para mim que é muito pontual, de uma menina que foi rejeitada pela mãe, hoje uma mulher, né? São anos tentando elaborar esse vazio, porque nem a mãe a quis. Nossa, como que surge o sentimento de rejeição, doutora? Então, o sentimento de rejeição, ele aparece a qualquer momento, pode aparecer em qualquer área da vida interpessoal. Sozinho, ninguém se sente rejeitado. A rejeição, ela é proveniente dos relacionamentos, certo? Então, ele pode estar acontecendo, eu me senti rejeitada no meu casamento, né? Nasceu um filho, e aí o marido se sente rejeitado pela esposa porque a criança toma todo o espaço que antes pertencia a ele, né? Entre amigos, na família, no ambiente escolar, no caso do bullying, no ambiente do trabalho, no caso da alienação moral. É um sentimento natural, sentir-se rejeitado é normal, né? E cada pessoa vai sentir de uma forma. Então tem gente que vai sentir e vai falar, tudo bem. Tem gente que vai sentir e vai ficar sofrendo, né? Isso vai variar de acordo com a educação que recebeu, com a cultura, com a sociedade. E até mesmo, eu acho que o mais importante disso tudo é a personalidade. A gente aprende a ser rejeitado? Por exemplo, eu não sei que eu sou rejeitada, mas aí eu escuto falar... então eu sou rejeitada, então é isso que eu tenho, eu sou rejeitada. Existe isso? Existe. A gente aprende a lidar com o sentimento de rejeição. Isso a gente aceita lidar, com o sentimento de rejeição. Júlio, e de uma forma saudável. Existe alguma relação com o sentimento, a mãe rejeitar o filho na barriga, não querer engravidar, e o filho vir a saber, ou o feto sente? Existe sim. Existe sim. Para nós junguianos, eu sou da escola junguiana, né? Para nós junguianos, a criança lá dentro do útero já percebe tudo o que está acontecendo no mundo, principalmente no corpo da mamãe. Então, se a mãe rejeita a gravidez, há uma grande possibilidade da criança nascer sentindo-se rejeitada. Mas nós junguianos falamos que isso é uma pequena porcentagem. Se a mamãe rejeitou a gravidez, e aí quando a criança nasce, a mãe o acolhe, o ama, o insere no círculo social, ele não vai ter tanto sentimento. Ou melhor, às vezes ele não vai ter sentimento nenhum. É incrível, um dos relacionamentos mais saudáveis que eu já conheci, esse é da minha vida pessoal. É de uma mãe que foi estuprada e ela não abortou a criança, ela rejeitou em um primeiro momento, mas ela foi mãe desse filho. Hoje ele está com 22 e ela é uma mulher de 38. É um dos relacionamentos mãe e filho mais saudáveis que eu conheço. Que bom, que bom.
E ela fala que a criança que para mim ela não fala para ele, que ela passou boa parte da gravidez pensando por que tinha acontecido isso com ela e por que ela não queria aquele bebê. Mas na hora que ela o viu, ela se apaixonou. Que lindo, que bom. Que bom para os dois, né? Para os dois, é um dos relacionamentos mais saudáveis que eu tive o prazer na minha vida de conhecer. Que bom. Existem situações em que a criança rejeitada reage negativamente. Tipo, eu sou rejeitado, não quero viver, estou magoado, não vou fazer nada, não gosto do mundo, chuta as oportunidades. E existem situações de rejeição onde a pessoa reage ao contrário. Eu vou ser o melhor, eu vou ser o melhor aluno, eu vou estudar, eu vou vencer, eu vou ser um grande médico, eu vou ser um grande advogado. Por que a coisa é tão bilateral e de uma forma tão oposta? Aí vai depender do padrão de personalidade de cada um. A personalidade é a forma como eu interpreto o mundo. E isso se dá, por exemplo, às vezes a mãe rejeita, mas a pessoa tem um vô e uma avó que são espetaculares. Então ele entende que a rejeição é da mãe, vai ter um impacto, é triste, eu não estou falando que é feliz, mas ele tem um vô bacana, uma avó legal, ele vai superar bem. Agora, se ele se sentir rejeitado por todos, aí é um peso muito grande. Olha a importância da família aí, pessoal. Muito importante. Sim. Isso que a doutora está falando, hein? Olha só, esse rapaz que eu estou falando, que é filho de um estupro, acho que você pode salvar uma vida, né? Sim. Sim. Pode. Como se trabalha a rejeição na terapia? Ah, na terapia? É. Então, esse rapaz que eu estou falando, que foi vítima, que é vítima de rejeição porque a mãe foi estuprada, a acolhida familiar que todo mundo dá para ele depois, ele ser amado pela mãe, faz com que anos depois ele até aceite ver a foto do pai e ter um agradecimento a ele pela vida. Então, quanto mais agradecidos nós formos, menos o sentimento de rejeição a gente vai ter. E gratidão até ao sagrado. Agora, na terapia, como que eu trabalho, né? Eu trago à tona a dor da rejeição. A pessoa tem que entender que sentir-se rejeitada tem um peso para ela, né? E aí a gente vai sempre incluir questões de autoestima, ele se sentir amado, querido. Eu insisto em ele mostro para ele que às vezes ele está supervalorizando demais a opinião dos outros. Tem gente que não tem nenhum histórico de rejeição, mas precisa tanto da aprovação dos outros, que quando os outros não dão aprovação, ele se sente rejeitado. Ah, entendi. Entendeu? Ele nunca foi rejeitado, claramente, na vida dele. Mas ele precisa ser sempre elogiado. Aí ele aparece aqui com um carro, eu não dou atenção, um carro novo. Eu não dou atenção, eu não elogio, ele se sente o quê? Que ele não foi valorizado, que ele foi rejeitado, que o grupo achou que era uma besteira. Quando o amigo veio com um carro novo, todo mundo comemora. Por isso que a gente fala que o sentimento de rejeição é pessoal. Uma pessoa que é aparecida, aquela pessoa que gosta de aparecer, que gosta de se mostrar, exibicionista, ela tem um fundo de rejeição? Sim, tem medo da rejeição. O cara que gosta de se exibir pode olhar que ele está sempre atrás da aprovação do outro. Qualquer um que seja o outro. É lógico que eu também gosto de aprovação, você também, Zildete. É quase uma ciência exata, né? Ontem eu fui no cabeleireiro, me arrumei, né? Fiquei esperando que o maridão fizesse um elogio. Tá normal. Agora, se ele não fizer porque ontem ele estava todo atrapalhado, fazendo uma série de coisas, eu também não posso me sentir rejeitado, ele não me ama mais, não, entendeu? Aqui sempre equivale ao bom senso. Qual é o bom senso? Qual é o bom senso? Exato. O equilíbrio, né? O caminho do meio. Quais são os sintomas de um indivíduo rejeitado? Então, vamos lá. Ela normalmente... ela é ansiosa, magoada. Sabe, todo mundo tem um amigo que remói tudo. Ele te conta que no dia
16 de fevereiro de 1994, você atrasou 10 minutos para a festa de aniversário dele? Então, ele é ansioso, ele é magoado, ele é ofendido, ele se ofende com tudo, tem raiva de si mesmo o tempo inteiro, tem raiva do outro. Ele procura uma resposta que não tem. Por que ele está sempre sendo rejeitado? É muito comum na clínica me falarem assim: será que eu fiz alguma coisa que a pessoa não gostou? Eu acho que eu não sou bom. Isso eu vivo aqui diariamente, né? E muitas vezes ele vem também com sentimento de vingança. Não vou admitir, não permito, chegando às vezes até a idealização suicida. Nossa. Doutora, atualmente tem muita gente se suicidando. Eu sei que a imprensa não noticia e tudo, mas os jovens estão se suicidando muito. Por que está acontecendo tanto isso agora? Então, em julho do ano passado eu participei de uma conferência e chegamos à conclusão do seguinte: as crianças hoje, certo? Eu não vou entrar ainda nem a geração Y, que a gente chama, eles não têm infância. Eles têm agenda já de executivos. O nível de cobrança deles é absurdo. Então você pega a agenda hoje de qualquer criancinha de 8 anos e você vai ver que ele tem a escola, aula de inglês, escolinha de futebol. Isso é um crime, né? Futebol devia ser divertido, não escola. Aí ele tem que acordar tal hora, dormir tal hora, e ele tem nutricionista, você olha, eles são mini executivos. Quando a gente pega... o fato da criança ter regras, o fato da criança ter rotina, isso não é bom? É ótimo. Eu tinha rotina quando era criança, mas o meu tempo de brincar era respeitado. Eu ia na rua, eu jogava bola, meu pai tinha um balanço pra gente lá fora, e todo dia, 9 horas da noite, eu tinha que estar na cama. Mas a minha agenda não era de executiva. O mal hoje das crianças é que eles têm uma agenda de executivos, são mini executivos. Inclusive, nos Estados Unidos é muito comum falar do playtime, que é a hora da brincadeira. Olha que coisa chata. Isso é verdade. Olha que coisa chata. Vamos nos remeter à nossa infância e vamos lembrar, tudo bem, tinha a hora da lição de casa, e terminava a lição de casa, a gente ia brincar. Não, hoje a criança faz a lição de casa, aí ela tem os exercícios adicionais da apostila, aí ela tem não sei o quê, aí no 3º ano do ensino médio, que eles estão extremamente jovens, com 16 anos de idade, além do ensino médio normal, eles ainda têm o cursinho à tarde, porque eles têm ENEM, FUVEST. E tudo isso sobrecarrega o espírito, né? Isso sobrecarrega a alma, né? Acho que a pessoa fica atordoada, não se possui, não se tem a si mesmo, né? Exato, não é gostoso. Não é Qual gostoso. a importância em cuidar de si mesmo para combater a rejeição? Então, quando eu me sinto rejeitada, é normal eu me sentir triste, solitária, abandonada, né? Mas o mais importante é eu entender que eu não posso jogar para você, Gildete, a responsabilidade integral por me fazer feliz. Não é você, não é meu filho, não é meu marido, não é ninguém que vai me fazer feliz. Eu tenho que me sentir plena por mim mesma. Eu costumo brincar com o pessoal aqui que ele tem que se sentir pleno porque ele é filho de Deus e a plenitude está em Deus. Enquanto eu jogar para o outro a responsabilidade, eu sempre virei pela metade. Existem pessoas que se projetam tanto nas outras que se vem a faltar, por exemplo, uma mãe, um pai, um filho, as pessoas ficam completamente perdidas. Isso também está errado, né? A gente tem que se preparar para ficar em pé sozinho, sem ter um tripé, sem ter uma muleta, sem ter que se apoiar em alguém. O ideal é a pessoa ser pleno em si mesmo, e se gostar, em se querer bem, em se realizar, em se sentir
aceito ou não, mas de uma forma natural. Esse é o certo, não é? Sim, e aí o buraco que a pessoa deixa, ela deixa porque aquele relacionamento era gostoso, não porque ela me fazia feliz. Eu perdi a minha mãe há pouco tempo. E eu tinha também. com ela um relacionamento extremamente saudável. Eu sinto também. muita falta de conversar com ela, de estarmos bem juntas, mas ela não era responsável por me fazer feliz. Ontem à noite eu estava lembrando que eu falava as coisas e eu falava assim, né, mãe? Não sei o que, né, mãe? Eu falava. Aí ela brincava comigo e falava, né, mãe? A minha também aí eu falava. fiquei com muita saudade. Eu falei, puxa vida, nunca mais eu vou falar, né, mãe? Né? Então foi uma saudade gostosa, de um momento bom, sabe? E isso não é doente. Não. A gente nunca mais vai ser filha, ponto. Essa é uma realidade que a gente vai ter que lidar. E fica essa saudade que é gostosa. Hoje de manhã eu falava para minha filha, né? Puxa, se a avó tivesse aqui, ela já ia estar falando, olha a sua mãe lá na rádio, não sei o que lá. Então, fica essa ausência. Mas é uma presença na ausência, não é uma rejeição. Minha mãe não me abandonou. Ela foi para um mundo muito melhor. Não existe um abandono. Existe uma presença na ausência. É, verdade. Se bem que às vezes eu brigo com ela, falo, puxa vida, hein? Você me deixou, hein? Você, hein? Eu brigo com ela, assim, sabe? Faz bem, faz parte. Relacionamento também é feito. Isso que é o saudável, viu, Dede? Os relacionamentos não são mares de rosa. Há discussões. Certo? Então, não tem problema nenhum você discutir com a sua mãe. Eu estava lendo que o luto tem 5 fases. E que geralmente essas 5 fases levam de 1 a 2 anos para serem vividas, né? Isso mesmo. E eu concluí que eu vivi as 5 fases em um mês. É possível isso? É possível sim. Aí depende do grau de maturidade e um outro fator para nós, o grau de espiritualidade. Porque um dos graus é a negação. Um dos itens que você viu, uma das fases do luto, é a negação. A negação, se você pode ter negado no primeiro, segundo e depois ter passado. Você já tem entrado na segunda parte, que é a da aceitação. É verdade. Entendeu? Então, assim, para mim, junguiana, a minha experiência em clínica, eu trabalho com muitas mães que perderam filhos, né? Isso é uma das minhas especialidades, é terapia de luto. O que eu percebo é isso. Quanto melhor a espiritualidade daquele indivíduo, independe da religião, quanto mais ele vive a religiosidade dele, melhor ele supera o luto. Eu não tenho uma religião, mas eu tenho uma grande espiritualidade no momento que eu creio muito em Deus, estudo bastante as coisas de Deus e procuro entender o que Deus quer para a minha vida e o que Ele me promete no futuro. E por esse posicionamento é que eu consigo me encontrar em muitas situações, inclusive na perda da mamãe, eu entendi que foi a vontade soberana dele que aconteceu. Ele é tão poderoso que ele tira a vida, e também entendi que era um momento que ele achou melhor levá-la e me deixar. Então tudo isso eu compreendi até com obediência, com resignação e sabendo que eu vou ter um futuro até mais tarde com ela, com ele, enfim, a gente não sabe, mas a gente espera que seja bom, né? Sim, isso é maturidade, e isso é nível espiritual, e isso só uma espiritualidade saudável nos traz. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando necessariamente de frequentar a religião X, Y, Z. Isso daí, com todo carinho, é só roupa, é só uma roupagem. A espiritualidade, ela é da alma, ela é profunda. Então, sim, pode ser que você tenha passado tranquilamente as 5 fases em um mês só. Isso não impede da pessoa sentir saudades, da pessoa de vez em quando sentir-se triste. Isso é normal. Normal, Entendi. porque as pessoas marcam a nossa vida. Entendi.
A dor da rejeição, vamos falar novamente aqui do nosso tema. Isso. É importante não aceitar a rejeição como uma crença destrutiva? Sim, ela não pode me destruir, a rejeição não é isso. Porque se a pessoa aceita como uma crença destrutiva, ela vai se tornar insegura para novas experiências. Então é assim, ó, eu tive uma amizade que não foi bacana, a pessoa me traiu, sei lá, não foi bacana comigo, aí eu não me abro para ter novo amigo. Isso é uma crença destrutiva. Não, todas as pessoas que se aproximarem de mim, elas têm interesse. Não. Existe interesse, sim. Interesse em saber que a dor da rejeição faz? Divertida. O que a dor da rejeição faz? A dor da rejeição, às vezes, ela é tão intensa que vai gerar profunda ferida. Mas eu posso fazer o sofrimento menor. A terapia, ela vai me ajudar no quê? A quem se sente rejeitado a compreender e elaborar esse sentimento. Por que que o fim da amizade com fulano me doeu tanto? Por que me frustrou tanto? Porque na realidade a dor da rejeição traz junto uma frustração. A frustração de que alguém não me aceitou da forma que eu sou. Entendi. E esse processo de terapia, ele é um processo que pode acontecer a partir de que idade? Quando que eu sei que eu preciso de uma terapia? Olha, a terapia eu digo que a partir de qualquer idade, né? Por quê? Porque o processo terapêutico ele vai ajudar a pessoa a amadurecer isso. Ele vai ajudar a pessoa a amadurecer, a entender o porquê do sentir-se rejeitado, que a felicidade não está todo na mão do outro, certo? A pessoa descobrir quais são os verdadeiros desejos que ela tem, porque às vezes eu vivo a vida do outro e eu não sei nem o que eu quero. Tem um filme maravilhoso chamado Tomates Verdes Fritos. Eu recomendo que todos assistam. É um filme antiguinho. E lá mostra uma pessoa que está com um problema de autoestima e ela não sabe o que ela quer. Todo o desejo dela é tudo que o marido deseja. E o processo dela é um processo de autodescoberta. É um filme divertido, eu recomendo que todos assistam. Como chama? Tomates Verdes Fritos. Ah, sim, maravilhoso. Maravilhoso. Ele é lindo. Já é um filme já até antigo, mas é muito bom mesmo. É um filme antigo, mas assim, super atualizado, viu? Verdade. Pra gente perto dos 40, 50, é a nossa cara, a nossa medida. É verdade. Celina William, ela diz assim, por meio do amadurecimento e da descoberta de quais são os seus verdadeiros desejos e valores, esse processo que a senhora apontou faz com que a pessoa, através do amadurecimento e da independência, saiba lidar melhor com a rejeição? Lógico, não, é perfeito. Perfeito. Sim, porque aí ela vai encontrar, lembra que a gente falava há uns minutos atrás, da plenitude, que a sensação de plenitude vem de mim. Eu não posso esperar que você me faça plena, é até egoísta isso. Certo? Então ela vai se encontrar no processo. E vai encontrar, voltamos à questão lá das nossas mamães, a presença na ausência. Entender que às vezes a ausência em mim me faz plena. E aí, quando o outro vem, ele vem para agregar, ele vem para somar, ele não vem para ser. E se a pessoa não saber como lidar com seus limites, ela vai ter um sentimento de frustração, né, de impotência. E isso pode gerar culpa, autopunição? O Jung, ele brinca assim, né? A verdade sai do erro, né? Na realidade, a gente só percebe a verdade quando a gente erra. Mas quanto erro eu cometo até chegar à verdade? Essa é uma discussão ótima para a gente em clínica.
isso pra gente pouco importa. Qual é a experiência disso? Qual é a experiência que eu estou tirando desse meu processo de rejeição? O que eu estou trazendo para a consciência? Tem gente que passa a vida errando e se culpando. Tem gente que vai passar a vida sendo vítima do erro dos outros e se culpando. E tem gente que passa a vida entendendo o seu erro, não se culpando e construindo uma vida boa. Olha só, aqui eu não quero falar que não se culpar é ser psicopata, né? O cara mata alguém e não se arrepende. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da pessoa igual a novela ontem. Eu estava falando com a minha filha, tem uma moça lá na novela que matou uma outra. E ela tá levando a vida dela tão numa boa, ela tá tão tranquila, ela é a vilã da novela das 9, né? E não, isso é psicopatia, se você matasse uma pessoa, você ia conseguir ficar tão tranquila, assim, tão sossegada, levando a sua vida, dando risadinha, arrumando um namorado, tendo um relacionamento. É incrível, né? Como a vida imita a arte imita a vida, e a gente vê realmente como as pessoas são diferentes, como cada ser é único, né? Como cada um é um, e como a terapia ajuda, e como ela consegue abranger a todas as formas de ser, né? Sim, então, mas aí essa moça não se sente culpada, porque ela não se sente nem má, ela não se sente ruim, ela não carrega remorso, ela não se censura. A culpa, ela é o superego dentro da gente falando, você errou. Aí, ela teria que trabalhar agora um processo de reparação. O problema é que tem gente que nem errou e se sente culpado. Então, o marido trai a mulher, larga a família, vai morar com outra e a mulher se sente culpada, tentando pensar o que ela poderia ter feito para salvar aquele casamento. Essa culpa não é dela. Ela está carregando a culpa que é de outro. E quando a pessoa tem culpa e se autopune, é esse caso, né? É esse caso. Ela vai passar a vida tentando reparar uma culpa que não é dela. Se culpando porque a filha está dando trabalho na escola, que às vezes é coisa que qualquer adolescente faria, certo? Se culpando porque ela não foi suficientemente boa para aquele homem, se culpando, ela passa a vida em culpa, carregando um remorso que não é dela. Estou recebendo aqui um recado do Glauco Pereira de Oliveira. Que legal, o assunto é super importante. Beijos. Beijo para você também. Obrigada pela audiência. Um beijo a todos aí da sua família. Doutora querida Márcia, o que gera a culpa? Então vamos lá, aqui eu vou falar de alguns tipos, tá? Então, algumas coisas que podem gerar culpa. A religião é uma delas. Nossa, culpa causada pela religião? Sim. Então, lá na minha... culpas bobas, até sexuais, às vezes vem de uma castração inadequada da religião, tá? A morte pode gerar culpa. Então, eu conheço muitas pessoas que vêm para fazer terapia e se sentem culpadas pela morte do papai e da mamãe, porque não foram filhos muito bons, porque deixaram de fazer coisas. A manipulação. Então, na briga lá do casal, um dos dois joga a culpa sobre o outro dele não ser feliz. Da crítica. Então, começam a me falar, mas você faz isso, você faz isso, você faz isso, e eu estabeleço em mim uma culpa. O excesso de regra, acusação e exagero, ser muito reprimido. Criança que apanha muito na infância tem tendência a ser um adulto que se sente culpado. Rigidez da família, inflexibilidade, julgamento. Tem algumas culpas que eu acho extremamente interessantes. Culpa de ter dinheiro, culpa de ser bem-sucedido. Ah, essa culpa eu queria, viu? Não. É boa, a gente tem que ter dinheiro e não se sentir culpado por ter.
Porque olha só, para alguns de nós que não interpretou dá para fazer uma terapia para eu ter essa culpa? Não, eu espero que você tenha muito dinheiro, muito sucesso e não se sinta culpada. Amém, a nós. Porque essa culpa ela é causada muitas vezes pelas crenças limitantes. Por exemplo, a religião. Tem gente que lê lá, é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha que o rico entrar no reino dos céus. Aí ele não pode ser rico, né? Porque senão ele não vai para o reino dos céus. E não era isso que Jesus estava dizendo. Foi muito mal interpretado. Né? Foi inclusive manipulado durante séculos para as pessoas permanecerem medíocres mesmo. Tem gente que se sente culpada porque ele é bem sucedido, essa nova fase não? da igreja da super prosperidade. Eu acho errado porque eu acho que Deus não é só isso. Deus é muito mais do que prosperidade. Tem igrejas aí que colocam barcos, casarões, viagens, colocam tudo no superlativo e falam, você pode, você vem aqui para a igreja que você vai conseguir. Não é isso. Eu acho que a riqueza, a felicidade, a alegria, a paz, tudo isso está dentro da gente, independente do que a gente tenha, viu? Eu acho que às vezes a Bíblia também fala que é melhor você comer um pão seco em paz do que você comer um banquete com conflito, né? Sim. Então é tudo muito relativo, eu acho. E tem outra, aí a gente vai ter que analisar também o que é prosperidade, né? Exatamente. Eu no volto à minha mãe, no velório da minha mãe, eu me senti uma pessoa extremamente próspera. A quantidade de pessoas que estavam lá, que vinham nos abraçar, que vinham nos beijar, as demonstrações de carinho, eu olhava e via os meus filhos cercados dos amiguinhos deles, eu com os meus amigos, né? Todas aquelas pessoas que se sentem parte da minha família, mostram para mim o quanto a minha família é próspera. Verdade, somos prósperos. Nesse sentido, eu também me sinto assim. Porque a prosperidade, então, quer dizer que é assim, você compra uma casa, um carro, faz uma viagem, compra um barco e pronto, acabou. Então, você é próspero, ponto final. E é isso que a igreja te deu e acabou a história. Então, você não precisa mais ir na igreja, você não precisa mais nada. Não, imagina. A prosperidade, eu acho que é um estado de espírito, é um estado de, não de ansiedade, hein? Nem de ganância, mas você saber que você pode ter todas as coisas, que você tem condições, que você pode lutar, que aquilo é um desafio, que aquilo vai te fazer bem, não é? E é muito complicado mesmo. A gente precisa de terapia, viu, doutora? Está muito bem. Prosperidade é tudo isso. Olha só, quantas pessoas estão ouvindo agora? É prosperidade do seu trabalho. É fruto da semente que você plantou. Que bom. Certo? Vou aproveitar então para mandar beijo. Vou mandar um beijo para o Ruvin Singal, que está nos ouvindo, Fábio Saad, Bianca Alencar, Eliana Alves, Glauco Pereira de Oliveira, já falei, Marco Antônio, Cláudio de Ávila, Joana Ribeiro, Júlio Cercer, Sandra Eugênia, Helena Cerqueira, Maria Sandra também, muita gente aqui agradecendo, ouvindo, gostando, muito feliz pelo nosso assunto aqui, que está uma delícia. Aliás, eu acho que a gente podia deixar, tem mais uma parte para a gente conversar desse assunto. Será que a senhora pode, no sábado que vem, continuar? Com certeza. E aí nós vamos falar das causas da culpa, uma a uma, vamos destrinchar tudo isso aí, as consequências da culpa, vamos falar a diferença de culpar-se e responsabilizar-se, né? Porque é diferente. Sim, bem vamos diferente. Falar sobre aceitação, autoaceitação. Eu acho que isso aí dá uma novela, viu? Excelente novela, inclusive. Não é? Então vamos convidar os nossos ouvintes para sábado que vem estar aqui novamente ao meio-dia, para a gente continuar com esse assunto, porque os ouvintes estão gostando muito. Edu Rodrigues está falando, vamos continuar. Vamos sim. Tá aqui.
Tá vendo? É muita prosperidade isso. Então, tá todo mundo aqui muito antenado aqui. Um dia lindo de sol, que podiam estar na piscina, na praia, e estão ouvindo a gente. Muito obrigada. Abraço para você, Elizabeth Savala Casquel, que está fazendo 40 anos de TV Globo, a nossa Beth Savala. Parabéns para você, querida. Obrigada por estar aqui com a gente. Então, minha amada, eu quero que você dê os seus contatos e que na semana que vem a gente continue com esse assunto, tá bom? A gente faz uma retrospectiva do que nós já falamos e continuamos então a falar sobre a culpa e as causas da culpa, aceitação e autoaceitação. Enfim, vamos falar sobre tudo isso, tá bom? Tá joia, eu agradeço, né? Quem quiser, inclusive eu pus um texto essa semana sobre culpa no site da Cadmon, então é www.cadmon.com.br, é Cadmon com K, e os contatos tem o telefone, que é o 4318-3574, 4318-3575. E se alguém quiser me achar no Face, está lá como Márcia Regina Mendes. Isso, e eu vou publicar também o site da Cadmon, para quem conseguiu anotar, está aqui no meu Face, eu estou publicando, e vocês estejam então conosco no próximo sábado, ao meio-dia em ponto. Minha querida doutora Márcia, sempre uma honra tê-la conosco, falando fácil, explicando as coisas de uma forma tão natural, tão boa, tão gostosa de se entender. Eu quero agradecer a sua importante presença aqui, viu? E desejar uma grande semana, tá bom? Uma excelente semana para você, para todos que ouviram o programa. Eu agradeço, né? Uma hora de sábado, assim, é muito bom. E a todos vocês, uma semana de muita prosperidade, paz e bem, viu? Ah, que bom. Então eu também desejo tudo isso para os nossos ouvintes. E sábado que vem, ao meio-dia em pontinho, vamos estar aqui novamente para conversarmos, tirarmos dúvidas e deixar a vida muito melhor. Porque é assim que a Alcel Pro Saúde, sempre com você, gosta que a sua vida seja. No oferecimento de Alcel Pro Saúde, estamos aqui e estaremos, se Deus quiser, sábado que vem, ao meio-dia. Até lá, pessoal. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.